E por fim, pessoal, aí o nosso último conteúdo, a gente vai falar sobre as escalas cartográficas. O que são escalas cartográficas? É a relação matemática entre o comprimento ou a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície terrestre. Então, o valor no mapa é sempre 1 por alguma coisa. Então, qual é o valor da realidade? 1 por 10 mil, tá? Significa que aquele mapa foi abreviado em 10 mil vezes, né? Ou aqui ó, escala numérica é expressa por uma fração ordinária, denominador e numerador, ou por uma razão matemática. A unidade no mapa 1 por 10 mil, né? Lembrando que a gente calcula, né? Esses 10 mil representa o quê? Equivale a 10 mil centímetros no terreno. Não, o valor que a gente trabalha dentro do mapa precisa ser centímetro. Vez ou outra a gente encontra valores em milímetro, mas quando a gente encontra em milímetro tem que converter, tá bom? Para centímetro. Porque em regra a gente vai trabalhar com centímetro, quilômetro, né? Então aí, ó, ele colocou um exemplo aqui, ó, da escala gráfica, né? Ó, escala numérica carrega um número. Escala gráfica e tem essa imagem aqui, ó, tá bom? É a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. Vale ressaltar que é muito comum a gente encontrar mais assim do que ela na gráfica. Mas se você vê-la assim, não se desespera, respira. Vamos lá. O que aqui a gente tem? 1 e aqui a gente botou 2. Por quê? Aqui, ó, esse 20 e 40, né? O 20 a gente dividiu, né? 20 por 21 e 20 também é divisível por 40. Então, 20 por 40 aí a gente vai botar aí, ó, a representação aí do 2. Tá bom? Tá bom? Por isso que não ficou 2 e 4. Ficou 1 e 2. Porque em questão de escala, a gente sempre tem que reduzir ao máximo o númerozinho, tá? Os números sendo divisores por um mesmo, né? A gente divide matematicamente, acho que vocês já estão afiadinhos nisso, né? Só para depois não falar, não entendi o porquê que aqui ficou 1 e aqui ficou 2, tá? Eu reduzi. E aí a gente tem aí, ó, escala grande e escala pequena. Como que eu sei isso na hora de olhar um mapa? Aqui, ó, essa escala aqui, por exemplo, a gente tem, ó, 1 por 1 milhão, né? Então, você olha esse mapa aqui, é bem característico de imagem de satélite. Aqui é 1 por 20 mil. Aqui eu já vejo algumas casas, algumas ruas. Então, qual que eu tenho mais detalhes? É essa aqui. Essa aqui eu tenho menos detalhe, porque eu tive que reduzir a minha realidade 1 milhão de vezes. Esse aqui eu só reduzi 20 mil vezes. Então, isso é o que diferencia o mapa, né? Então, numa imagem de satélite para uma fotografia aérea, de repente, né? Então, a escala por 1 milhão, ela é considerada pequena. É 1 milhão, mas ela é pequena, porque mostra a realidade diminuída 1 milhão de vezes, né? Então vai mostrar coisas pequenas, né? Fenômenos pequenos, é para mostrar uma área, por exemplo. Para que serviria um mapa desse reduzido em 1 milhão de vezes? Imagem de satélite de São Paulo mostra a quantidade da área desmatada. Quem é a área desmatada? Essa área, por exemplo, toda cinzentada, é a área verde, é onde você tem vegetação. Pronto, esse mapa me serve para isso, se eu quiser mostrar isso. Então, todo mapa tem uma finalidade. Esse não é o título do mapa, eu estou dando um exemplo, tá bom, pessoal? Eu acho que até esse exemplo que eu dei veste bem com esse mapa aqui, tá? Só para vocês poderem entender. Aqui, de repente, ele quer visualizar algo que exige uma proximidade maior. Então, a escala de 1 por 20 mil é grande, pois a representação da realidade foi diminuída apenas 20 mil vezes. Mostra os fenômenos grandes, né? Então aqui está mostrando prédios, ruas, né? Eu acredito que no arquivo em PDF vocês estejam vendo melhor do que a qualidade do telefone que eu estou usando, tá bom? Então, em miúdos aqui, ó, 1 por 100 mil, ó, traçado do A ao B, eu vejo a linha bem fininha. De 1 por 50 mil eu já vejo ela um pouco mais grossa. E de 1 por 25 mil eu vejo essa trajetória do rio bem mais de perto,
tá bom? Então, o recorte é ainda mais próximo. Então, é isso que vai variar. Esse aqui, na verdade, a escala é o quê? É grande, porque eu consigo visualizar mais os detalhes. Essa escala é pequena. Então, sempre quando você vê o mapa mundi, por exemplo, significa que aquele mapa, para poder caber o mundo todo dentro de uma folhinha, num espacinho pequeno para a questão de vocês, ele foi diminuído muitas e muitas e muitas e muitas vezes, tá? Existem ilhas que nem aparecem no mapa mundi quando ele está todo completo, né? Só se você der um enfoque em cima daquelas ilhas, tá bom? Imagem de satélite novamente de São Paulo, né? É a mesma área da outra imagem anterior, mas quanto maior a escala, maior o número de detalhes, né? Lembrando que a escala maior é a escala, por exemplo, de 1 por 20 mil. Quanto menor a escala, 1 por 1 milhão, que eu reduzi, né? Menor é o número de detalhes representados. Tá? Cuidado para não confundir isso aqui na hora de olhar os números, né? O número, quando o número ele é menor, ela é uma representação da realidade diminuída em menores vezes, então ela é grande, porque mostra detalhes, tá? Então aí a tabela com os tamanhos de escala. Quanto ao tamanho, a escala grande, média e pequena, né? E aí a gente tem aí para as aplicações, né? Escala grande, né? Plantas cadastrais, escala média, cartas topográficas, escalas pequenas, cartas topográficas e cartas gerais, como o mapa mundi, por exemplo, tá bom? E a escala média pode ser, de repente, de um determinado estado, né? Que tem uma certa aproximação, mas não é a nível mundial, a nível de continente, né? Nada assim, né? Então, cartas gerais também podem ser caracterizadas como mapas gerais, comumente usados em livros geográficos e atlas. Prosseguindo aí, vamos lá. Exemplos de escala de uma mesma região, ó. Essa escala aqui, embora a minha imagem do celular não dê para ver, mas vocês vão ver, é quase parecido com um campo de beisebol, né? Uma escala de 2.000. A cada 1 centímetro eu tenho 20 metros. Nessa escala aqui da mesma área, só que aí, ó, esse estádio aqui de beisebol tá mais aqui assim, né? Ficou 1 por 50 mil. Então, a cada um centímetro eu tenho 500 metros. E eu tenho esse aqui também, que é a área, mas aí dá para ver cada vez menos, né? Que é 1 por 500 mil. E a cada 1 centímetro eu tenho 5 quilômetros, tá bom? Então, como que eu sei isso? Olha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá bom? Então, tem que saber isso aqui. Eu acho que isso aqui vocês já sabem para química, né? Física, acredito que eles devem usar bastante. Mas a miúdos, para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, quando eu quero ir de centímetro para quilômetro, é só cortar 5 zeros. Na medida que vocês forem fazendo exercício sempre de escala, isso vai ficar automático na cabeça, tá? De centímetro para metro, corta 2 zeros. De milímetro para centímetro, adianta vírgula, uma casa. Ok? Então aí você passa. E a escala em centímetro, você vai ter que fazer isso, né? Ó, é o mesmo, né? Eu repeti aqui. Eu queria tanto que vocês fixassem que eu acabei repetindo. Então, de centímetro para quilômetro, 5 zeros. De centímetro para metro, 2. E de milímetro para centímetro, você anda só uma casinha, vírgula. Tá bom? Vai fixando isso que vai ajudar bastante. O bom disso tudo é que você pode... Olha lá, ó o exemplo de simplificação do meu mapa. Essa escala aí seria de 1 por 500 mil, e aí eu cortei 5 zeros, passou a ser 5 quilômetros. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro eu tenho 5 quilômetros. Oba! E nesse mapa aqui, ó, que era 1 por 50 mil, né? Perceba que esse mapa aqui, eu tenho muita informação, né? Mas ele foi tirado mais de longe. Aqui, você não vê esse emaranhado todo de rua, não. Você vê menos quantidade de ruas, porque existe mais detalhe, né? Então, 1 por 50 mil, a cada 1 centímetro eu tenho 500 metros, porque aí eu só tirei 2 zeros para poder passar para metro, tá bom? Igual aqui no esquema que eu falei, ó, passou para metro, corta 2 zeros. Passou para quilômetros, eu vou cortar 5 zeros. Aqui eu cortei 5, que eu passei para quilômetros. Aqui eu cortei para metro,
porque eu cortei 2 zeros. Professora, por que você não cortou 5? Porque essa escala aqui não dá para você ir para quilômetro, só dá para você ir para metro, né? Então essas coisas também tem que ser percebido. Não existe dentro da escala 0, você sai botando cortar mais do que devia, né? Então atenção aí. O bom disso tudo é que você pode fazer em regrinha de 3. Cadê as palmas? Regrinha de 3, super fácil, né, gente? Em um mapa cuja escala é 1 por 2.500.000, duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. A distância real no terreno entre essas duas cidades é D. Então, toda vez quando a gente vai fazer esse cálculo, lembrando de, ó que legal, cortar os zeros. Cortei 5 zeros, vou trabalhar aí, ó, a cada 1 centímetro equivale a 25 quilômetros, porque aí eu só fiquei com esse 2,5, os 5 foram cortados. Então, o que eu tenho? 1 centímetro para, a cada 1 centímetro, ó, eu tenho 25 quilômetros, porque eu passei para quilômetro, tá? Quando tiver números grandes, assim, 2 milhões, 3 milhões, qualquer coisa que depois do 1, que não seja número como 500 mil, 600 mil, 100 mil, é bom vocês já cortarem o zero antes de começar, tá? Para depois não dar problema aí para vocês, tá? Se confundirem. Então, a cada 1 centímetro eu tenho 25 quilômetros, eu quero saber que a cada 5 centímetros, qual é a distância real, né? Em quantos quilômetros? Então, a regrinha de 3, 1x é igual a 25 vezes 5, que vai dar o quê? 125 quilômetros, né? Então, a distância real é de 125 quilômetros, molezinha. Na questão 2 aqui, ó, com auxílio da imagem de satélite, que ele está marcando aqui 6 centímetros, né? Responda qual é a distância em linha reta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Opa, essa questão aqui botou Rio de Janeiro com R minúsculo. Não pode não, tá, gente? Tem que ser maiúsculo. Também dá para fazer regrinha de 3. A cada 1 centímetro tem 60 quilômetros. Lembra de tirar 5 zero? Ó, 3, 4, 5. Vai ficar quem? Ó, 60. Então, a cada 1 centímetro tem 60 quilômetros. Ranquei 5 zeros. Então, cada 1 centímetro, 60 quilômetros. Esse 1 é sempre padrão. Ele sempre vai aparecer, tá? 1 para a distância. Eu quero saber 100 centímetros, quanto que é. Então, 1x é x vezes... X é igual a 60 vezes 6. Então, 60 vezes 6, 360 quilômetros. A distância em linha reta, esses 6 centímetros em distância real são 360 quilômetros. Nessa questão aqui, ó, vamos supor que você foi encarregado de realizar um estudo sobre a infraestrutura de Curitiba, Paraná. Para a tarefa, lhe foram fornecidos 5 mapas em escalas diversas. Assinale aquele que fornece um maior nível de detalhes e digo por quê. Qual deles que fornece o maior número de detalhes? O maior número de detalhes é 2.600.000? Não. 1.500.000 é menor do que o de 2 milhões, mas vamos ver se tem mais alguém. 1.600.000, não, ainda é maior do que a letra B. 2.500.000, não, esse ainda é menor do que a da letra A. O da letra A é o maior, né? 1 milhão por 10 mil, 1 milhão por 10 mil. Esse aqui é aquele que fornece o maior nível de detalhes, porque ele só foi abreviado, digamos o porquê, né? Em 10 mil vezes. Todos os outros mapas foram reduzidos muito mais do que essa quantidade. Então, 1 por 10 mil seria um mapa assim, ó. Se for tirado a foto aérea ali, ó, em cima ali da casa de vocês, vocês conseguem até dizer, opa, aqui é meu prédio, esse aqui é meu vizinho, a rua tal, aqui tem a igreja, etc. Então, você consegue informar tudo. Nesse nível aqui, você não consegue dizer onde está a tua casa. Você vai dizer, ó, tá por aí, ó, em algum lugar aí, ó, que já tá tudo muito distanciado para poder abranger mais coisas na imagem, tá bom? Mediante isso, a nossa aula de hoje é só isso mesmo, tá bom? Lembrando que eu vou, na medida do possível, tentar sempre trabalhar com vocês conteúdo cumulativo, para vocês não esquecerem esse conteúdo também. Ou seja, a gente dá o conteúdo novo, mas nos exercícios, quando a gente for marcando provas, a gente está sempre reavendo o conteúdo, porque senão vocês estudar depois, mas depois não lembram. Tá bom? Então a gente quer trabalhar a cabeça de vocês para estarem sempre lembrando de tudo que a gente está sempre vendo. Tá bom?
Então, a aula de hoje encerramos por aqui. Até lá a próxima, pessoal.